Fala galera, hoje o vídeo aqui é sobre BMS, no caso aqui uma ELTEC/JK, e eu vou tentar ensinar, né? Não é exatamente um manual pronto, mas é um guia bem legal para poder estar instalando a BMS aqui da JK. Essa daqui é uma ELTEC, mas é uma JK basicamente, né? E sem enrolação, bora para a bancada. Antes da gente de fato instalar a BMS, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. O que é BMS de fato, né? Bem, aqui tem uma colinha aqui muito boa, mas basicamente a BMS é um dispositivo destinado à proteção e gerenciamento das baterias, né? E por que utilizar a BMS, né? A BMS ela vai fazer a proteção ativa e contínua e constante, né? Contínua constante de todos os parâmetros de carga e descarga da bateria, né? Por exemplo, corrente, tensão, temperatura, dependendo do local, isso pode ser relevante, né? Relevante. E além disso, algumas BMS, né? A grande maioria vai ter o balanceamento. Mas o que diabo é balanceamento e por que tem que ter isso? Por um fator químico, tá? Quando as baterias são fabricadas, né, as baterias de lítio no caso, né, porque a BMS é voltada para o lítio, né, pode ser NMC, pode ser LiFePO4, pode ser LTO, né, elas são fabricadas numa linha de produção e mesmo que sejam de mesmo lote, mesma marca e mesmo modelo, elas vão ter pequenas diferenças pelo fator químico. É natural que elas tenham uma pequena diferença, né? E isso vai fazer com que elas, ao decorrer do uso, vão se desbalanceando, né? Elas vão uma ficando com mais carga, outras com menos. E isso, ao decorrer do tempo, sem uma correção ativa, né? Ativa, digamos assim, atuando ali em cima da bateria, do pack, pode ser que no futuro dê algum problema por conta da falta desse desse balanceamento por cima, né, desse alinhamento das células, né, e aí a gente tem um balanceamento passivo ou ativo na BMS, né, e aqui a gente tem um esqueminha aqui da instalação da BMS, que é basicamente o seguinte. Eu vou pegar aqui só uma chavinha aqui para poder guiar, mas basicamente aqui a gente tem uma representação gráfica aqui da BMS, de como ela vai ser instalada, né? Uma representação, mas não vai ser exatamente como a gente vai instalar, porque vai ter uma diferencinha. Mas a gente tem aqui, ó, o B-, que vai aqui pro negativo do nosso pack. Do outro lado da BMS aqui, a gente vai ter o P-, que é saída da BMS, né? Na maioria das BMS a gente vê esse esquema aqui que é battery menos, né? Battery menos, battery minus e power minus, que é para potência, né? Que vai lá para o barramento ou para o inversor, dependendo do caso. E aqui do outro lado a gente tem o positivo geral do pack. Mas aí a gente pode reparar que aqui nessa região a gente tem alguns fios mais finos, né, logicamente, e 4 baterias, né, e a gente consegue reparar o seguinte, a gente tem uma referência aqui de negativo e um fio positivo entre as séries, ou seja, a BMS ela fica monitorando cada célula individualmente, né, além dos sensores de temperatura que vem junto com ela, mas eu não desenhei aqui nessa representação, e aí a gente vai ter algumas variações, né? Além de número de séries, porque aqui a gente tem somente 4 baterias, que são, a gente tem 1, 2, 3, 4 baterias em série, 4 séries, né? Por isso que o nome a gente fala que é uma BMS de 4S, 8S, 13S, tem até tem BMS de 17 e até 24S, ou BMS muito maiores de 102S, né? Que são baterias de alta tensão. Mas aqui a gente vai reparar o seguinte: 4 células. Aqui é um esquema aplicável a uma bateria 12 volts LiFePO4. Cada célula aqui vai ter aproximadamente 3.2 volts cada uma. E a BMS vai monitorar cada junção aqui, além do positivo geral, né? Ela vai estar ligada aqui no negativo, no positivo geral, e ainda vai estar monitorando individualmente cada célula, né? E além do balanceamento ativo que ela vai gerenciar. Se essa bateria aqui, a bateria número 3 aqui,
a célula número 3, no caso, né, ela tiver com mais carga que a célula número 1, a BMS vai tirar da célula 3 e vai jogar para a célula número 1. Isso no caso de um balanceamento ativo. Se for um balanceamento passivo, que é a maioria das BMS mais simples vão ter, ela vai fazer um descarregamento através de um resistor interno, mas aí é uma questão mais de eletrônica da BMS, mas basicamente isso, ela vai descarregar a bateria que está mais alta para poder se nivelar com as demais. E voltando para o caso das BMS ativas, ela vai conseguir, de fato, né, retirar a energia dessa célula 3, que está com mais tensão, né, nesse exemplo, e transferir para a célula 1. Ela faz um aproveitamento muito melhor dessa energia excedente nas células para poder se balancear, né, se autoalinhar. E isso contribui para a vida útil da bateria, né, como um todo. Né? E a gente vai passar para as ferramentas agora que a gente necessita para poder estar fazendo a instalação da BMS, pelo menos a maioria delas, né? A gente vai aqui pegar o nosso ferro de solda, esse daqui meu ferro de solda velho de guerra, de um multímetro, vou ligar ele aqui, já está ligado o multímetro, e obviamente a BMS, é uma BMS aqui que eu tenho guardada, de backup, mas está funcionando. Vem o chicote dela aqui, sensor de temperatura também vem junto e cabo de botão de on, botão on e off, BMS. Essa é uma BMS ELTEC, tá até suja, mas basicamente é uma BMS JK remarcada pela ELTEC, né? A gente pode reparar que tem a mesma aparência, né? Tem a mesma construção aqui. E é uma BMS 17S, 60 A, 0.6 de balanceamento. Quando a gente vê duas correntes, a menor sempre vai ser do balanceamento. Tem até isso aqui, Active Balance Current, 0.6 máximo. E Battery Type, LiPo, LiFePO e LTO, que é NMC, LiFePO4 e titanato de lítio. E ela suporta de 8 a 17S, né? E aqui, a gente tem a referência aqui da célula aqui B-, passando por todas até chegar no B+, que é o padrão da JK, né? Mas tem outras BMS que podem seguir outro padrão, né? Podem seguir do B1, parou no B8, mas ela tem mais fios, você junta todos os fios aqui e faz a ligação no caso da JBD. Isso vai mudar de acordo com cada fabricante, não é a regra que eu estou falando aqui. É sempre bom pesquisar antes e conferir realmente se é aquilo que você está vendo ali no manual, na embalagem, no anúncio do vendedor. E a gente tem aqui as conexões aqui da BMS, conector da parte de sensoriamento de células, né? Os pontos de aferição que a BMS vai monitorar. Esse conector aqui, que é o do display barra botão, né? Porque aqui dá para se conectar um display. Aqui tem dois conectores que são de efeito placebo, né? Já que algumas BMS têm a opção de se comunicar, aí ele tem essas duas conexões aqui para você conseguir selecionar um protocolo depois nas configurações, mas essa daqui não tem. E aqui, cabo B- e P-. Essa daqui já vem com os cabos soldados internos, mas algumas BMS vêm com um parafuso, né? E aqui, estava esquecendo até, o conector do sensor de temperatura, dos termistores. E a gente não vai instalar uma BMS sem uma bateria, né? E aqui a gente tem um pequeno Frankenstein aqui, que é um pack de lítio 18650, 13S, aqui o negativo, e aqui o positivo geral. Eu fiz a ligação aqui, mas eu não soldei nenhum fio ainda de parte de monitoramento de tensão. E aí a gente vai fazer todo o processo de rastreamento de tensões de células, né, para a gente poder conseguir instalar a nossa BMS, tá? E para isso é essencial a gente ter um multímetro, tá? Um multímetro aqui, de preferência um multímetro bom, mas pode ser
Um básico que também vai funcionar, né? Basta ter cuidado ali na hora de fazer as medições. E a gente vai agora aqui para a parte de aferição. A gente vai aferir as tensões aqui e achar onde são os pontos de junção, né? E também serve para você que vai estar pegando uma bateria que você vai modificar ela e não sabe como é que é a sequência, conseguir identificar onde você vai ligar cada fio do chicote de sensoriamento aqui, de monitoramento da BMS, que são vários fios, né? Não é pouco fio não, é fio com força. Aí, ó. E para a gente vai usar o multímetro, né? Que eu já mostrei agora há pouco. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar as ponteiras aqui, escolhe uma das mãos para ficar cada ponteira, pode ser qualquer uma, e a gente vai medir, né? A gente vai medir aqui geralmente nas extremidades, né? Sempre nas extremidades, pode ser no mesmo lado, ou pode ser em lados opostos, mas sempre vai ter duas extremidades. A gente vai procurar elas e a gente vai achar aqui, ó, valor de 49,37. Que é a tensão total atual desse pack aqui, né? E como é um pack 18650, cada bateria vai ter aproximadamente, nominalmente, né, 3.7 volts, né? Então ele vai ter que ser um pack 13S, né? Que é o que de fato ele é, né? Tem 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 células, né? E aqui, para a gente descobrir, a gente começa a reparar que a bateria tem várias junções de um positivo para um negativo, né? A gente pode reparar isso dos dois lados, né? E com isso, a gente começa a reparando nesse padrão, a gente começa a procurar, né? A gente coloca a ponteira negativa no negativo geral aqui da bateria, e a gente vem aqui do outro lado na mesma célula e procura. Dá uma pressão nas ponteiras para poder achar 3.7 volts, né? E a gente vai procurando, né? A gente vê que aqui do outro lado também, ó, começa a ter um aumento de tensão, 7.4, né? Aqui desse outro lado, nessa célula aqui do lado, mesma coisa, mas do outro lado, né, no lado oposto, a gente começa a ver 11.1, né? De caça ela de novo aqui do outro lado, 14 volts, né? Que aqui já são 4 células, né? A gente procura aqui 18 e ela só vai crescendo, né? Eu vou deixar também aí uma tabela de tensões de acordo com o número de séries para ficar mais fácil também para vocês, né? Porque de lembrar de cabeça não é tão fácil, né? Eu que já estou acostumado aqui, eu já sei mais ou menos qual a tensão que eu vou encontrar. Mas para quem não tem tanta experiência, vai ajudar demais você ter uma colinha ali para saber o que você está procurando realmente, né? E também para comparar, para descobrir química da célula. Pela tensão a gente descobre, pela tensão em vazio dela a gente consegue perceber. Essa daqui é 3.7. Se fosse uma LiFePO4, ela seria 3.2, 3.3 volts, né? E isso nominalmente em repouso, né? A depender também da formato e peso, né? Já que essas células aqui têm uma densidade energética maior, mas esse daí é um assunto já mais focado nas células. Mas a gente vai procurar, a gente começou a achar aqui uma sequência lógica, né? A célula vai aumentando, a tensão vai aumentando conforme a gente vai descendo aqui no pack, até chegar aqui no positivo, né? Que aqui a gente mediu do positivo no negativo da primeira aqui, negativo dessa daqui com o positivo da última, a gente conseguiu 49.37. Então a gente vai pegar aqui, posicionando dessa forma aqui, já que o negativo da BMS fica do lado de cá, a gente vai colocar para o lado de cá, para a gente poder fazer o
para a gente poder fazer a nossa ligação. E para isso, a gente vai colocar aqui um cabo de negativo na bateria, certo? A gente vai pegar aqui um cabo de cobre. Estou ligando isso daqui que vai ser só para demonstração, né? E teste. A gente vai estar ligando aqui o negativo na bateria. Eu já deixei pré-estanhado, mas num caso onde a gente vai estar lidando com células maiores, mais pesadas, a gente vai ter geralmente uma fita de níquel soldada na ponta da célula. Vai ser basicamente quase o mesmo material dessa célula aqui, só que bem mais fino e talvez muito mais sensível. Se você fizer muita força ali, dependendo do local, ele possa até soltar, né, ou romper e deixar só o ponto que foi usado na solda ponto. É igual aqui, dá pra ver aqui, ó. Não sei se dá pra ver alguns pontinhos aqui que ficaram por conta das fitas níquel. Mas a gente soldou aqui um negativo e a gente vai começar aqui no chicote da nossa BMS com o negativo. Bem, agora a gente vai pegar aqui o nosso fio negativo aqui e vamos ligar de fato, agora começar a ligação do chicote da BMS. A gente está aqui com o negativo, né? A gente pode reparar aqui, quando a gente coloca aqui para encaixar o chicote, ele fica alinhado com o B- aqui, e geralmente ele vem marcado como preto para sinalizar que é o negativo da bateria. E a gente vai começar aqui com ele, tá? Geralmente ele vem já decapado e tal, mas a gente vai fazer aqui um procedimentozinho tranquilo, né? E outra coisa que eu ia esquecendo, estanho. A gente precisa de um estanhozinho aqui para poder a gente fazer a instalação. Tirar a BMS aqui do canto, pro canto, né? Vamos fazer aquela estanhada aqui na pontinha do fio, né, para facilitar a solda ali na célula, já que não pode abusar do calor em cima dela ali, né? E a gente vai pegar aqui e vai fazer a ligação do fio negativo aqui do cabo da BMS. A gente vai soldar ele aqui, tá? A gente vai soldar os dois juntos aqui. E a gente tem a primeira ligação, certo? A próxima ligação, a gente vai ter o fio do B1, que geralmente é o fio subsequente aqui, que é o fio ao lado, né? A gente tem aqui esse fio aqui do lado, que é logo depois dele a gente tem o B1. Dá para se guiar também pela marcação da BMS ali também, né? É sempre bom estar conferindo para não estar errando, né? Vamos estanhar ele aqui também. Ou melhor, eu vou estanhar logo aqui tudo, as pontinhas que eu vou estar utilizando, e já volto para ser mais rápido. Finalizando aqui o último fio aqui, já aproveitar para falar que ferro de solda é algo que solta uma por causa do estanho, né, o fluxo, então a fumaça que sair daqui não é muito legal ficar respirando. Eu não sei como é que essa miserável dessa fumaça só vem no nariz da gente, então cuidado aí. E aproveitando para falar que esse modelo aqui da JK, né, que tem uma quantidade de S de 17S, né, ele tem dois conectores, né. O B+, ele fica aqui no final, isolado, né? Ele fica aqui no final, mas tem algumas BMS que vêm com os fios aqui até o final. O multímetro até desligou. Mas tá aqui o B+, e a gente vai pegar aqui os outros fios, né? A gente vai voltar aqui no B1 e pela tabelinha aí, o B1 nada mais é do que o 3.7 volts. Então a gente aqui com o multímetro já referenciado ao B-, a gente vai caçar ele aqui, ó. A gente vai procurar ele aqui, ó.
Olha ele aqui, ó, 3.7. O B1 é esse daqui. Então a gente vai fazer a solda dele aqui. A gente vai soldar ele aqui na primeira célula, né? Tranquilinho até o momento, né? Agora a gente vai fazer o que? A gente vai procurar a célula 2, né? A célula 2 ela vai dar 7.4 volts. E a gente viu que no comecinho ali, a célula que deu 7.4, colocar essa ponteira aqui direito, 7.4 foi aqui. Então a gente vai pegar aqui de novo, fazer o processo mais uma vez, pegar o fio do chicote, fio 2 aqui, o segundo vermelho que é do B2, a gente vai vir aqui, vai pegar uma pontinha que já está estanhada, a gente vai vir aqui com ferro e vai fazer a solda. Soldou, mesma coisa, o processo repete, multímetro, e a gente vai procurar a célula de número 3, né, o S de número 3. A gente vai procurar aqui nas baterias, aqui deu 11.1, né, que é a do 3S, né, tensão da terceira célula. A gente achou aqui, pode ser aqui ou aqui, tanto faz. E a gente vai aqui de novo no nosso chicote, a gente vai pegar o fio da terceira célula, o terceiro fio, e vai fazer até terminar. A gente vai continuar aqui o processo de solda, que é um processo repetitivo, cansativo, mas tem que ser feito com paciência, senão dá ruim, tá? Terceiro fio já foi, tá? Vamos pro quarto fio, que é da quarta célula. A gente tá com ele aqui e a gente vai caçar essa quarta célula, né? A gente vai caçar ela aqui. 22.2 não é. 14. 14 é o da 14.8 é da quarta célula, né? A gente tem aqui uma célula negativa e aqui tem uma ponta positiva. Então, qualquer um dos dois lados aqui no 14.8, que é a quarta célula, a junção da quarta célula com a quinta, a gente vai estar soldando aqui, né? A gente vai estar soldando aqui na junção da quarta com a quinta. Pode ser qualquer um dos lados, o importante é estar nessa junção. A gente soldou aqui, né? A gente chegou naquela imagenzinha do começo, que seria 4 células, mas a gente não vai parar na 4. A gente vai continuar até o número de séries da bateria que vai ser montada, né? No caso aqui, uma bateria 13S. Eu vou montar aqui e já volto, tá? Vou botar em time-lapse aí para ver o processo.
Lembrando que a tensão nem sempre vai estar exatamente como na tabela, já que a tabela é de acordo com a tensão nominal e às vezes a tensão das células pode estar um pouquinho alterada, tá? Então aqui na tensão da célula 7, a gente consegue ver que está um pouquinho acima ali, né? 26,8. E aqui na célula anterior aqui, a gente tem 22,7. Né? A gente tem uma tensão um pouquinho acima aqui, mas tudo dentro do normal. Vamos seguir. Bem, chegamos no último S aqui e a gente volta aqui para o conector, no segundo conector, né, que é onde tem o B+, aqui, que a gente pode até reparar aqui na BMS que tem o B+, aqui no final, e ele vai justamente aqui, e é o conector que está isolado, no caso dessas BMS, com menos de 24S, né, porque a 24S ela completa totalmente os dois conectores. Do B17, né, que é o máximo, ou do B13, no nosso caso aqui do nosso pack, junto com o B+, o B13, né, que é a quantidade de células, é o número dessa célula aqui, junto com o B+, que é o fio de alimentação da BMS. Então ele vai junto aqui no nosso positivo e também o cabo D positivo, tá? Então a gente vai estar fazendo aqui a solda do cabo e também dos fios de monitoramento da BMS. Finalizada aqui a solda, né? A gente terminou aqui o nosso processo de solda dos fios de monitoramento da BMS, tá? E tem um procedimento aqui que é bom a gente tá fazendo, que é a conferência, né, desse mundaréu de fio aqui que a gente tem agora, né? Que a gente tem esses fios aqui que não foram soldados, eles é bom isolar eles e deixar separado. Deixa eles aqui quietinho. E a gente vai vir aqui agora pro conector, tá? A gente vai vir pros conectores aqui, né? Porque acaba que a gente tem um fio solitário aqui no segundo conector, mas a gente tem a maior parte dos fios aqui. E a gente vai deixar ele aqui de lado. Geralmente, numa situação normal, a gente
organiza melhor esse mundaréu de fio. Mas como é para teste e demonstração, vai ficar desse jeito. Me perdoa quem tem toque, mas vai ficar desse jeito. Eu vou ligar de volta o meu multímetro, tá? Primeira coisa que a gente vai conferir é se tem continuidade do negativo aqui da bateria geral para o negativo aqui na BMS, tá? A gente vem aqui, ó, e tem continuidade. Então a gente consegue perceber que tá bem soldado o fio aqui. E a mesma coisa com o positivo, tá? Aqui no B+, tá? E no B13, certo? A gente tem aqui continuidade do positivo para o B13. E para a gente confirmar se realmente essa BMS está bem instalada, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar aqui a ponta de prova negativa e a gente vai colocar ela presa aqui, ó, no negativo, tá? Colocar o fio só dele para o lado, que a gente não vai precisar mais dele. E a gente vai fazer a seguinte checagem: a gente vai pegar nosso conector aqui, a gente vai medir negativo, continuidade, certo? B13 tá aqui a tensão do PEC, né? E a gente vai vir aqui, ó, do primeiro fio, do B1, e vai subindo 3.7, 7.4, 11.1, 14.8, 18.9, 22.7, 6.8, 30.6, 30.4 e vai indo. A gente vai subindo 38, 42, 41, 42 ali, 45 e 49.3. E a mesma coisa aqui no B+, para a gente conferir realmente se está chegando toda a sequência de tensões corretamente, tá? Com essa conferência aqui, a gente verificando que a tensão aqui no chicote sobe numa escadinha gradual, né, de acordo com a tensão da célula, tá? De acordo com a tensão da célula aqui, inclusive ela chega a se esconder aqui no meio de tanto emaranhado que tá esses fios. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar a nossa BMS aqui e a gente vai interligar o B- no terminal negativo da bateria. Aqui a gente vai estar fazendo a conexão do negativo aqui da nossa bateria com o negativo da BMS, tá? Geralmente a gente vai fazer isso com um fio adequado à corrente da BMS, né? Que a gente escolhe de acordo com a potência que a gente vai demandar da bateria. E sempre respeitando as características de uma bateria, respeitando o datasheet da bateria. E aqui a gente vai ter o negativo conectado. E aí a gente vai conectar o chicote, tá? A gente vai conectar o chicote aqui na BMS, primeiro lado do chicote, e o segundo chicote aqui. Certo? E aí, agora a gente vai pegar o nosso chicote de termômetro, nossos termistores aqui, que são sensores de temperatura. A gente vai conectar eles também aqui no seu respectivo conector aqui em cima, tá? Que a gente vai colar de preferência aqui na bateria. A gente coloca ele aqui, ó, aproveitar que a bateria tem essas fitas, a gente vai colocar aqui coladinho aqui perto do negativo e o segundo aqui coladinho aqui no positivo, que são os pontos mais críticos da bateria, né? E a gente vai pegar aqui o nosso botão de power, que já está aqui pela metade mais ou menos aqui, que eu desabilitei o LED, mas funciona. E a gente vem aqui no nosso conector aqui, que é o conector do lado direito aqui próximo, que ele tem esse formatozinho aqui, bem específico. A gente conecta ele aqui, fez o clequezinho ali, conectou, encaixou no caso, né? E a gente vai vir aqui e vai dar um toque. E a BMS já ligou, certo? Eu vou colocar aqui a tela do celular
para poder gravar. A gente vai conectar aqui na BMS, tá? A gente vai estar conectando aqui na BMS. Eu coloquei uma ponta de prova aqui no negativo da bateria e sem tensão nenhuma. Positivo tá ali no comum, mas aqui na bateria diretamente tem tensão, tá? Na BMS agora apareceu aqui a tela do aplicativo e a gente pode reparar que o charge e o discharge tá desligado, tá off. Então ela não vai entregar a tensão ali na saída. Para isso, a gente precisa fazer uma configuração inicial aqui de comissionamento da BMS. Não é ainda as configurações de parâmetros, que vai ter vídeo logo após esse, né? Que é algo mais delicado, mais detalhado. Eita, que saiu foi tudo aqui. A gente vai vir aqui em Settings, que é para liberar as configurações. A gente vai colocar a senha padrão da JK, que é de 1 a 6. Tá? E aqui agora ela liberou todos os parâmetros, tá? E aqui a gente vai vir em Control. Ela vai liberar. A gente tá aqui. Geralmente ela vem desligada, mas já estava ligada. A gente vai habilitar, tá? Meu celular tá dando toque fantasma, mas zero problema. A gente vai vir aqui em Settings, vou colocar de novo a senha aqui, de 1 a 6, que é a senha padrão da JK. A gente vai verificar aqui. E a gente vai colocar a quantidade de células que a gente tem, que são 13 células, tá? Configuramos. Ela ainda não liberou tensão. Mas a gente vai vir aqui em Lion, vai enviar os parâmetros, ela vai carregar os parâmetros iniciais. Vamos colocar aqui 13S, dá um OK. Vamos liberar a carga e descarga. E ela habilitou. E o nosso multímetro aqui agora mostra a tensão do banco aqui na saída. Tá? E também outra coisa, o balanceamento já começou a acontecer aqui de forma espontânea, já que a BMS já foi pré-configurada para isso, mas a gente vai ter um vídeo detalhado só sobre configurações da BMS JK, tá? Basicamente é isso. E o pack está montado, é um pack de testes, né, claramente, mas a lógica dele se aplica para qualquer outro banco de baterias, tá? Desde um 3S até um 16S de Li-ion, de um 4S LiFePO4 até um 16S LiFePO4 ou até 18S, né? Que tem algumas pessoas que usam. E basicamente isso, a mesma base serve para qualquer bateria, né? Desde as menores até as maiores, né? Até as gigantes, igual eu falei no começo do vídeo, de 102S, que a tensão é lá em cima, 422 volts, né? 300 volts. E basicamente é isso, né? A gente conseguiu aqui fazer a instalação com sucesso, sem danificar a BMS, sem danificar a bateria. E a BMS já liberou a tensão aqui para o barramento DC ou para o inversor, tá? Mas a gente vai ter um vídeo detalhado somente sobre configurações da Smart BMS, tá? No caso, aqui uma Altec/JK, mas se fosse uma BMS padrão, né? No caso, tipo uma dessa daqui, que não tem não só tá a carcaça, né? Só sobrou o pó da rabiola dela aqui. Mas se fosse uma BMS desse modelo aqui, dessa linha aqui, né? Que são as BMS padrões, sem ser BMS Smart, né? A gente vai ter aqui uma descarga padrão, limite de descarga padrão, um limite de carga padrão e um range de tensão padrão aqui, ó, 24 volts, 8S para LiFePO4. Essa daqui é para LiFePO4, foi a primeira BMS que eu comprei, acabou vindo danificada, mas ela aqui também tinha, ó, identificador de negativo, positivo, common port, que é porta comum no negativo, igual essa daqui, B-I, P-, aqui também, né? E basicamente é isso. A mesma lógica que a gente aplica para uma Smart BMS, a gente aplica para uma BMS comum, a gente aplica também para uma BMS de
Deixa eu até pegar aqui para uma BMS de bateria de ferramenta, tá? Qualquer bateria de lítio que você tenha, você vai usar uma BMS para proteger ela. Pode ser uma BMS de 1S, pode ser de 8S, pode ser 17S, pode ser 24S, pode ser 52S, pode ser 102S, né, que é a maior que eu já vi no AliExpress. E basicamente a mesma base a gente usa, né? Independente da química, a gente usa sempre a mesma base de fazer a identificação das células, ligar as pontas de prova da BMS aqui, colocar os sensores de temperatura, né, colocar os cabos de potência, ligar a BMS, né, e fazer o comissionamento da BMS. Mas a base é essa daqui, é só ter atenção, sempre respeitar os limites de corrente da BMS em relação à sua bateria, né, e partiu para o abraço. Sempre conferindo com o uso do nosso amigo aqui, parceiraço multímetro, né? Um Feners 2C53T. Inclusive, muito bom o custo-benefício desse equipamento, tá? Não é patrocínio, é equipamento de uso pessoal meu. Osciloscópio, multímetro osciloscópio, na verdade, né? E ajuda demais. Pode até ser um equipamento desse daqui, tá temperado, mas funciona. Um anenguezinho aqui, ó. E o importante é tomar cuidado, fazer com o auxílio de alguma ferramenta, principalmente multímetro, ferro de solda, equipamentos essenciais para você estar montando qualquer pack de bateria, tá? E basicamente foi isso. Logo mais eu vou estar postando o vídeo de configuração da BMS, tá? A gente vai estar configurando a BMS aqui pelo aplicativo da JK e explicando o que cada parâmetro daquele faz e por quê, né? Que é o mais importante. Não é só a gente passar um parâmetro fixo sem explicar o que realmente ele faz, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que sirva de muita ajuda para quem está começando, para quem já é intermediário, quem é avançado. Às vezes tem alguma coisa que eu fiz aqui que a pessoa não faz, mas pode adotar. E é desse jeito. Conhecimento a gente vai compartilhando e sempre ajudando uns aos outros. E é isso, pessoal. Valeu!